O Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos é uma entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, e que realiza mensalmente um ciclo de estudos. Esse ciclo de estudos é realizado com um tema extremamente importante, que é a contribuição das mulheres no desenvolvimento do Laos. É com muito prazer que, nesse nosso evento, nós vamos discorrer sobre, através de convidados, sobre mulheres que contemplaram, que deram apoio no desenvolvimento das ações de Lages. Esse nosso evento conta com a colaboração também da Academia Brasileira de Cultura Leonística, que é uma entidade vinculada à GDL, Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplo L, e nós temos muitas ações que são trabalhadas de forma integrada. Estamos no mês de março, o Dia Internacional da Mulher, acabou de ser comemorado, e por essa razão escolhemos esse tema e acolhemos, e houve acolhida pelo nosso governador do Distrito LC1, companheiro José Paulo Tomé, de termos realmente esse evento e convidarmos pessoas que vão falar sobre mulheres que foram referenciais, dentre tantas, no nosso movimento. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos os participantes, dizer realmente que o Instituto Melvin Jones tem o prazer de realizar esses eventos periodicamente, com uma participação significativa, e vamos, na sequência, ter a participação teremos a oração a Deus, feita pela companheira Eliane, que vai, como de praxe, iniciar as nossas ações. Mas eu quero aproveitar e já discorrer sobre o programa. E esse programa vai ser aberto, naturalmente, pelo nosso governador, Zé Paulo Tomé, e teremos 5 pessoas que vão estar conosco. Convidamos a nossa companheira Viviane Martins Nóbrega, que vai falar sobre Helen Keller. Helen Keller foi a primeira mulher a entrar para o Laos. Naquela época, na fundação, ela era admitida as mulheres, depois houve uma proibição, mas voltou a ter a participação da mulher mais à frente. E Helen Keller foi um símbolo referencial pelas causas da visão, tão importantes até hoje no mundo inteiro e destacadas pelo Lages. Então, queremos agradecer a nossa companheira Viviane Nóbrega, que faz realmente discorre sobre a vida de Helen Keller nessas ações tão importantes. Viviane é integrante do distrito LB, Goiânia, e tem realmente contribuído fortemente com as ações tanto do Instituto de Liderança quanto da Academia e outras ações leonísticas. Depois teremos, na sequência, a participação do companheiro Isidoro Flúmiga, que vai falar sobre Branca Fajardo, que foi a esposa de Armando Fajardo, que criou lá no Brasil. Então, Branca Fajardo, que é pouco divulgado em termos das ações, terá o espaço através de companheiro Isidoro, que vai discorrer sobre a sua vida e obra para todos nós. Teremos também na sequência uma participação importante da companheira Sônia Cunha. Sônia Cunha vai falar sobre Ethel Rosenfeld. Ethel Rosenfeld foi uma cega que, associada do Lages, prestou um grande serviço na causa da defesa e dos direitos dos cegos. Ela foi a primeira a importar pelo Lages um cão-guia e ela conseguiu modificar legislações, hábitos, porque era proibido você entrar com um cão, por exemplo, no Teatro Municipal, numa universidade, e ela conseguiu mudar a legislação e participou do Lages muitos anos, mas ela hoje já não está mais entre nós. E a Sônia, que conviveu com ela, vai trazer uma mensagem sobre a sua atuação. Depois teremos a participação da nossa querida companheira Selma Aragão, que vai falar sobre a primeira presidente internacional de Lages, que foi a Gudrun, que trouxe realmente mudanças numa estrutura organizacional. Ela, como conviveu muito com a presidente internacional, vai discorrer com maestria de costume sobre as ações que ocorreram naquele ano leonístico. E, por fim, nós vamos ter a participação do companheiro Glauber Silva. Glauber é de São Paulo, do distrito que congrega
um dos distritos que integra São Paulo, e vai falar sobre a participação de uma pessoa que infelizmente não está mais entre nós, que foi Denise Rodrigues. Denise Rodrigues tem uma obra que é A Leoa Sabida. Ela é filha do Áureo Rodrigues, que tem o Leão Sabido, a tradição do Leão Sabido, um livro de referência. E ela escreveu, lançou, foi a primeira a escrever sobre toda uma trajetória das mulheres no Lions. E nós queremos homenageá-la, infelizmente ela não está mais entre nós, mas o Glauber conviveu muito com ela, conviveu com o Áureo, e ele vai nos trazer realmente esse depoimento. Então, são essas as pessoas que vão estar no nosso ciclo de estudos. Eu vou voltar só no final para o encerramento, mas queremos agradecer a todos os que participaram e enaltecer a participação da mulher no movimento leonístico no mundo inteiro. Grande número de mulheres participam. No Brasil, temos a maior parte dos associados que são mulheres, e nós queremos, nesse período da homenagem ao Dia Internacional da Mulher, agradecer pelo trabalho que elas têm feito para o desenvolvimento do Lions. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonista que trabalha, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, ao nosso trabalho. Sim, seja. Olá, sejam bem-vindos ao 130º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones de Estudo Leonístico, entidade vinculada ao Distrito LC1 de Lions Internacional. Dou-lhes a boas-vindas, tendo a certeza que o aproveitamento destas palestras será de sobremaneira para todos nós. O tema não poderia ser melhor, já que estamos no mês internacional da mulher. Assim, o tema, a contribuição das mulheres no desenvolvimento do Lions, realmente vem de encontro ao momento em que vivemos. Quero desde já agradecer e parabenizar aos expositores desta feita, companheiros e companheiras Viviane Martins de Moura Nóbrega, Isidoro Deiroc Flumignan, Sônia Batista Cunha, Selma Regina Aragão Conceição e Glauber Gomes da Silva. Tenham, portanto, todos um excelente aproveitamento. Até mais. Boa tarde a todos. Eu sou a Leão Viviane Moura Nóbrega, a Leão Vivi, associada do Lions Goiânia Leão Tadeu Nóbrega, do Distrito LB2, fui governadora ano leonístico 2019-2020, instrutora certificada de Lions Internacional e orientadora do curso de pós-graduação do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, e esse ano, GLT do meu Distrito LB2. Eu gostaria de agradecer ao Leão José Paulo Moraes, o nosso governador do Distrito LC1, berço do leonismo do Brasil, e ao Leão ex-governador João Roberto Moreira Alves, o grande professor, coordenador do Instituto. Para mim é sempre uma honra ser convidada para estar aqui no ciclo de estudos, hoje, na sua 130ª edição, para falar desse tema tão pertinente nesse mês de março, a contribuição das mulheres no desenvolvimento de Lions. E para falar de uma mulher que é muito cara para nós no movimento leonístico, Helen Keller. Acredito que tudo que se fale de Helen Keller é pouco, perto de tudo que ela foi e do legado que ela deixou. Mas como historiadora, eu vou tentar dar uma contribuição. Norte-americana, nascida em Tuscumbia, no Alabama, em 27 de junho de 1880, faleceu em Elston, Pensilvânia, em 1º de junho de 1969, deixando uma vida com um dos relatos mais poderosos de resiliência e amizade da história moderna. Nós, leões, quando ouvimos o nome Helen Keller, pensamos na imagem do célebre discurso:
Mas para o restante do mundo, a primeira imagem que chega à mente costuma ser de uma criança pequena, em frente a uma bomba d'água, descobrindo o mundo através do tato. Mas reduzir Helen Keller a esse momento milagroso é ignorar uma das mentes mais brilhantes e politicamente engajadas do século XX. Helen não foi apenas uma mulher que superou a cegueira e a surdez. Ela foi uma intelectual, uma escritora e uma força da natureza que transformou a percepção mundial sobre a deficiência. Ela provou que a mente humana não possui limites físicos e que a verdadeira escuridão não é a falta de visão, mas a falta de oportunidade. E esse limite iniciou-se com uma grande revolução, um ponto de partida para Helen, que foi no ano de 1887, com a chegada de Anne Sullivan, que não foi apenas uma professora, ela foi a libertadora de uma mente que estava aprisionada. O momento icônico da bomba d'água, visto aqui em um dos filmes de sua vida, não foi apenas aprendizado de vocabulário. Quando Helen entendeu que o sinal que Anne fazia em sua palma significava o líquido frio, ela não aprendeu uma palavra, ela descobriu o conceito de significado. As portas do mundo se escancararam, iniciando ali uma simbiose única. Anne fornecia os olhos e ouvidos, traduzindo o mundo exterior. Helen fornecia o intelecto e a voz que ecoaria globalmente. Elas provaram que a interdependência não é uma fraqueza, mas uma força poderosa de autonomia. Helen recusou-se a ser definida pelo que lhe faltava. Em uma época em que as pessoas com deficiência eram frequentemente institucionalizadas, ela buscou o impossível. Buscou e chegou ao Radcliffe College, o anexo feminino de Harvard. Imagine cursar uma das universidades mais prestigiadas do mundo sem livro em braille. Anne Sullivan precisava soletrar manualmente nas mãos de Helen horas de palestras e textos em latim, grego e francês. Como resultado, em 1904, Helen formou-se com honras, tornando-se a primeira pessoa surdo-cega a obter um bacharelado em artes. Ela não apenas passou, ela superou alunos que tinham todos os sentidos intactos, provando que o conhecimento é uma construção intelectual, não apenas sensorial, e não podemos deixar de reforçar um anexo feminino de Harvard, que já foi o primeiro desafio de ser mulher. Outro fato histórico foi a intervenção ao saber que vários livros seus, incluindo o de Braille, foram destruídos durante a queima dos livros na Alemanha nazista em 1933. Ela escreveu: "Se vocês acham que podem matar as ideias, a história não lhes ensinou nada." Os tiranos muitas vezes tentaram fazer isso antes, e as ideias se ergueram com toda a força e os destruíram. Vocês podem queimar meus livros e os livros das maiores mentes da Europa, mas as ideias neles contidas já se infiltraram através de milhões de canais e que continuarão a estimular outras mentes. Indicada ao Nobel da Paz por 2 vezes, em 1953 e 1958, Helen compreendeu cedo que a caridade individual jamais substituiria a força da lei. Ela se tornou uma lobista poderosa, moldando políticas que hoje são base de legislações mundiais, como a nossa lei brasileira da inclusão. A pauta de Helen Keller sempre foi a autonomia. Ela lutou pela padronização do Braille e pela inclusão da assistência a cegos na Lei da Previdência Social Americana em 1935. Ela mudou o paradigma de paciente a ser curado. A pessoa com deficiência passou a ser um cidadão com direitos. Igualmente, se olharmos para a Lei Brasileira da Inclusão, percebemos essa mudança. O problema não está na pessoa, mas na
falta de acessibilidade do meio. Seguindo o exemplo de Ellen, como a primeira pessoa surdo-cega a bacharelar-se, a lei exige que as universidades forneçam tecnologias assistivas. Isso não é um favor, isso é um direito e não pode gerar custos extras para o aluno. Ter acesso à informação, principalmente hoje, quando a inclusão acontece através das telas. Sites e meios de comunicação devem ser compatíveis com leitores de tela e braille, garantindo que a informação chegue a todos, sem filtros ou exclusão, e ter direito ao trabalho digno, um ambiente laboral inclusivo, garantindo que a pessoa com deficiência não seja apenas acolhida, mas valorizada com suas competências profissionais. Para o movimento leonístico, um dos marcos mais duradouros de sua trajetória ocorreu em 1925, na Convenção Internacional de Lions Clubs em Cedar Point, em Ohio, quando Ellen subiu ao palanque, lançando um desafio que mudaria o DNA de nossa associação para sempre. Quando Ellen Keller subiu naquele palco, convocando os leões a se tornarem os cavaleiros dos cegos na cruzada contra a escuridão, ela não fez só um discurso. Ali foi o nascimento de uma cultura de propósito. A partir daquele momento, o lema "Nós servimos" ganhou um rosto e um destino claro. Ser um leão passou a significar, na prática, emprestar os próprios olhos para quem não pode ver e estender a mão onde a luz ainda não chegou. Esse apelo transformou o Lions em uma força global sem precedentes. Ao meu ver, movida por algumas frentes. O foco global e a linguagem única, quando Lions parou de agir de forma isolada para uma língua universal. A da prevenção e da cura da cegueira. Hoje não importa o país ou o idioma, a luta contra a deficiência visual é a espinha dorsal da associação. Os programas nascidos dessa visão, quando surgiu a iniciativa que mudaria a história da saúde pública mundial, o programa Sight First, por exemplo, já investiu centenas de milhões de dólares para combater a cegueira evitável. Além desse, os centros de reciclagem de óculos beneficiam milhões de pessoas todos os anos, providenciando o simples, mas transformador direito de enxergar. Por fim, a prevenção na visão, o combate ao glaucoma, da catarata, além do treinamento de cães-guia e da parceria com a Bengala Branca. O Lions se tornou o maior guardião da visão do planeta. A cruzada contra a escuridão continua. O que começou com um pedido de uma mulher se tornou o maior movimento humanitário voltado à visão no mundo. Não se resume à merecida homenagem de seu dia 1º de junho em Lions. Hoje, ao olharmos para um leão em serviço, não vemos apenas um voluntário, vemos o cumprimento de uma promessa feita a Ellen Keller, a de que ninguém será deixado no escuro enquanto houver um par de olhos dispostos a servir. Ellen Keller não foi uma exceção biológica. Ela foi uma prova histórica de que quando as barreiras da comunicação são derrubadas, o potencial humano é infinito. Quando passamos por um semáforo sonoro, quando lemos um livro em braille numa biblioteca, ou vemos uma vaga reservada, estamos presenciando a materialização da visão de Ellen. Como ela mesma disse, sozinhos pouco podemos fazer, juntos podemos fazer muito. Que possamos, como leões, domadoras, léus, continuarmos essa cruzada, combatendo não apenas a falta da visão física, mas a cegueira social que impede a inclusão de todos, honrando o legado dessa mulher incrível que foi Ellen Keller. Ela não apenas viveu o futuro, ela ajudou a redigir. Muito obrigada. Olá, meus amigos e amigas
associadas do Lions Club Internacional. Após uma pesquisa cuidadosa que fiz em várias fontes do leonismo aqui no Distrito LC1 e no histórico do meu clube, no Lions Club Mater do Brasil, tenho a honra de vos falar sobre Branca Fajardo, a domadora número 1 do Brasil, título recebido na Convenção Nacional de 1992. Armando e Branca foram o casal fundador do leonismo brasileiro e posso lhes dizer que um sem o outro não teriam conseguido vencer esse grande desafio. Assim, a história do leonismo brasileiro também é feita diante de presenças discretas, de trabalhos silenciosos e de parceria que sustentaram sonhos quando tudo ainda era apenas uma ideia. Nesse contexto, a trajetória de Branca Tavares Fajardo ocupa um lugar singular e permanente na memória do Lions Club do Brasil. Nascida no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1907, Branca Fajardo cresceu em um ambiente de sólida formação cultural e valores altruístas que moldaram uma mulher de distinção, sensibilidade social e extraordinária capacidade de articulação humana. Ao casar-se com Armando Fajardo, futuro fundador do leonismo do Brasil, tornou-se muito mais do que uma esposa. Foi companheira de missão, sustentáculo moral e força organizadora de um projeto que mudaria para sempre o serviço voluntário no Brasil. Quando Armando Fajardo sonhou em trazer o Lions Club Internacional ao Brasil em 1952, encontrou em sua esposa apoio incondicional e dedicação prática. Enquanto ele estruturava o movimento sob o aspecto institucional, ela construía os vínculos sociais, organizava recepções, aproximava lideranças e conferia credibilidade e prestígio ao nascente leonismo brasileiro. Seu papel foi decisivo para que o primeiro Lions Club do país se afirmasse junto à sociedade carioca, na época capital do Brasil, para que se expandisse com rapidez e solidez por todo o país, conforme assim aconteceu. Como casal anfitrião oficial do leonismo brasileiro, Armando e Branca receberam autoridades e dirigentes nacionais e internacionais e os acompanharam em viagens pelo Brasil afora e também pelo exterior. Branca, o lado feminino, representou com elegância e firmeza a mulher brasileira no cenário leonístico mundial. Sua postura serena, seu senso de responsabilidade cívica e sua capacidade de diálogo contribuíram decisivamente para a excelente reputação e compromisso que o Lions brasileiro conquistou desde o início da sua fundação no Brasil. Em uma época em que as mulheres não podiam ser associadas formalmente ao Lions, Branca assumiu naturalmente a liderança feminina, tornando-se a grande referência
das então chamadas domadoras. E sob sua liderança nasceu a primeira Liga de Domadoras do Brasil a partir do Lions Clube do Rio de Janeiro Centro, hoje Mater Clube do Brasil. Mais do que um grupo dando apoio aos associados masculinos, essas ligas tornaram-se o verdadeiro braço social do movimento, posteriormente chamadas de Lioness, organizando ações de assistência a gestantes, crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade. Com o falecimento de Armando Fajardo, em 1969, Branca não se afastou do movimento. Pelo contrário, tornou-se ainda mais presente como guardiã da memória fundadora do leonismo do Brasil, sendo homenageada como tal em muitas convenções e solenidades nacionais e internacionais, mantendo assim viva a memória do esposo Armando e, ao mesmo tempo, enaltecendo a essência do serviço altruísta que marcou a origem da instituição nos Estados Unidos da América. Branca Fajardo faleceu em 1º de setembro de 2005, aos 98 anos, no Rio de Janeiro, e em seu funeral reuniu amigos e lideranças de todo o país, que simbolizou o reconhecimento coletivo a uma mulher que, mesmo sem cargos formais, exerceu liderança verdadeira e transformadora. Celebrar a vida de Branca Fajardo é reconhecer que o sucesso do leonismo brasileiro nasceu do trabalho conjunto de um casal, da parceria equilibrada e do entendimento de que grandes causas só florescem quando homens e mulheres caminham lado a lado, unidos pelos mesmos ideais e valores morais, voltados para a construção do bem comum. Embora as domadoras e lioness realizassem o trabalho social essencial, não possuíam o status formal de associadas até 1987, sendo que a transição para associada companheira Leão foi um processo de empoderamento feminino defendido fortemente pelo presidente internacional João Fernando Sobral, o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de presidente internacional em 1976, cuja campanha eleitoral Branca Fajardo participou ativamente, conforme comprova-se pelas fotografias realizadas à época. Pois ambos, Branca Fajardo e João Fernando Sobral, acreditavam que o Lions Internacional não poderia desperdiçar tamanha reserva de talentos e competências femininas. Embora em 1987 ele, Sobral, já se encontrasse como ex-presidente, seu nome permanece fortemente vinculado à 70ª Convenção Internacional realizada em Taipei, por ter sido o autor da moção original que, anos antes, propunha a admissão de mulheres como sócias. Uma visão que foi finalmente aprovada e celebrada em junho daquele ano. A concretização desse ideal teve o Brasil como palco inovador.
a primeira mulher a tomar posse oficialmente como associada ativa, com pleno direito a voto e cargos, foi a brasileira Maria Nídia Manzano de Freitas, apadrinhada pelo companheiro Leão Salvador Sindona Filho, em evento histórico que ocorreu em 4 de junho de 1987 no Lions Clube de Assis, no estado de São Paulo, apenas 3 dias após a aprovação da mudança estatutária em Taiwan, simbolizando o fim de uma restrição de 7 décadas e abriu caminho para uma nova era de crescimento e empoderamento feminino no Lions Internacional. Atualmente, em pesquisa realizada por mim em março de 2026, a participação feminina no Lions Internacional é vibrante, enquanto a média feminina gira em torno de 27%. No Brasil, esse percentual alcança impressionantes 43%, aprovando o legado da inclusão feminina iniciada em 1987 pelo Sobral, inspirado pelo exemplo de Branca Fajardo, que continua a florescer e transformar as comunidades em todo o mundo. Portanto, que o evento de hoje, em homenagem às mulheres do mundo, deixe registrado para sempre a importante presença de Branca Fajardo no Brasil e no mundo. E tenho a honra também de anunciar a todos que o Lions Clube Mater do Brasil colocou hoje uma página exclusiva dedicada a ela no site www.materclube.org, desta forma perenizando sua biografia na história do mundo. Muito obrigado. Olá, companheiros. Sou a companheira Sônia Batista da Cunha, do Lions Clube Princesa do Leme, e vou falar sobre Ethel Rosenfeld. Ethel foi uma educadora, ativista e referência na luta pelos direitos das pessoas com deficiência visual no Brasil. Nascida no Rio de Janeiro em 1945, tornou-se conhecida por ter sido a primeira pessoa com deficiência visual admitida no magistério público do então estado da Guanabara, em 1973, abrindo assim os caminhos para a inclusão de pessoas com deficiência no serviço público e na educação. Ethel perdeu a visão aos 13 anos, em 5 de julho de 1959, após um acidente durante uma cirurgia para a retirada de um líquido no cérebro que acabou atingindo o nervo óptico. Ethel ficou curada, porém a visão não voltou. Mesmo diante das limitações, ela transformou sua experiência na força para construir uma trajetória marcada pela superação e pelo compromisso com a inclusão social. Formou-se em letras e especializou-se em educação de pessoas com deficiência visual. Atuou durante 15 anos no Instituto Helena Antipoff e no Instituto Municipal de Medicina Oscar Clark. Esteve presente em diversas manifestações e iniciativas em defesa dos direitos civis das pessoas com deficiência. Colaborou para garantir os direitos das pessoas com deficiência na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Rio de Janeiro. Ethel foi a primeira no uso do cão-guia no Rio de Janeiro. Seu companheiro era um labrador chamado Jam, patrocinado pela Associação Internacional de Lions Club. Em 1988,
Ao tentar entrar no Teatro Municipal, Ethel foi barrada. Esse episódio tornou-se um marco na luta pela acessibilidade, contribuindo para a aprovação da Lei 11.126 de 2005, que assegura o direito de ingresso e permanência de pessoas com deficiência visual, acompanhadas de cão-guia, em espaço de uso coletivo. A autora Glória Pérez baseou-se na história de Ethel para criar cenas na novela América da Rede Globo. Seu trabalho pioneiro ajudou a ampliar os direitos e a fortalecer a consciência social sobre igualdade e dignidade. Ethel morreu em 5 de agosto de 2025. Que sua história continue a inspirar gerações a lutar pela igualdade, pelo respeito e pela oportunidade para todos. Ethel foi companheira leão do Lions Clube Princesa do Leme de 1997 a 2014. Nós servimos. Saudações afetivas e leonísticas a todos e a todas. Hoje apresentarei uma reflexão sobre uma das grandes mulheres do leonismo. Essa grande mulher foi abrigada em 1992 no Clube de Laios, localizado na Islândia, Garðabæjarjarðareyki. É difícil o nome, mas o nome dela ainda é mais difícil. Chama-se Companheira Leão, ex-presidente internacional, Melvin Jones progressiva, Gudrun Ingvadóttir, casada com o Dr. John Gebarni. Vejam que são nomes difíceis, mas a facilidade com que vamos apresentar as grandes realizações desta grande líder da Islândia torna-se memorável. Gudrun, nossa querida Gudrun, falo assim por ter feito parte de um programa sendo nomeada por esta grande presidente internacional no Lions, foi a primeira presidente mulher que tivemos no Lions Internacional, na Associação Internacional de Lions Clubes. Como já disse, ela tomou posse no Lions como companheira leão em 1992 e na 101ª Convenção em Las Vegas, no AL 2018-2019, precisamente 2018, Gudrun tornou-se a primeira presidente internacional. E lá em Las Vegas, nesta convenção, Gudrun, que tinha como lema o servir além do horizonte, que vivia num país fantástico, o qual tivemos a oportunidade de conhecer, estivemos na Islândia, terra dos vulcões, terra da hospitalidade, terra do que tudo dá certo, do que tudo é perfeito. Esta grande mulher, de formação cientista, formada em ciências biomédicas, com estudos também na área da arte, da história da arte, precisamente, esta grande mulher procurou motivar os léus, os jovens, procurou trabalhar o meio ambiente, procurou enfatizar a liderança e fez com que nascesse um programa ímpar que perdura até hoje, o programa Novas Vozes. Este programa teve a ousadia de congregar, para cada área jurisdicional, foi escolhida e nomeada uma mulher. Eu tive a honra de pertencer a este grupo de mulheres como representante da área jurisdicional 3, América Latina e Caribe.
E junto comigo tivemos uma coordenadora, companheira Moni Segura, da Argentina, do Lions Clube São Carlos, de Bariloche, uma mulher voltada também para os léus, para os jovens, nos coordenou. A parte de marketing ficou a cargo do Brasil, trabalhamos a parte de marketing, eu ajudada por uma equipe fantástica, o que eu ressalto aqui na figura da Paulinha, do LC5, uma colaboração diretíssima comigo, como uma voz adjunta. Tivemos também Marielo Sancho, que foi deputada pela Costa Rica, uma grande companheira leão, representando também esse viés da Costa Rica, e Marta Lavo, que representava o Equador. Essas 4 mulheres foram escolhidas na Convenção de Las Vegas, 101ª Convenção. Foram nomeadas pela nossa inesquecível Gudrun, companheira Gudrun, como vozes do mundo para representar este programa fantástico, que é o programa Novas Vozes. Podemos falar um pouquinho mais da nossa querida Gudrun, que também, no movimento leonístico, foi diretora internacional. Essa nossa querida e fantástica, histórica mulher foi nossa diretora internacional no ano leonístico 2010-2012, trazendo já na bagagem ideias, criatividade, motivações. E nessas viagens que a nossa querida Gudrun fazia pelo mundo, reafirmamos, ela encontrava mulheres poderosas, mulheres que bastava contar sua história para que fossem seguidas por outras mulheres e por homens também. Então, ela entendeu que deveria fazer um programa de igualdade de gênero, que deveria trabalhar a diversidade e que deveria ter um programa de tal forma que as vozes das mulheres fossem ouvidas, assim como as vozes dos homens também. Só que pelas vozes das mulheres começou-se o programa. Ou seja, o programa foi dividido, como falamos, em categorias, categoria de serviço, de quadro associativo, de liderança e de marketing, e essas vozes eram suscitadas aos governadores que nos indicassem companheiras leão que pudessem contar sua história leonística. Esta história, então, era recolhida por cada uma de nós na sua área de jurisdição, publicávamos essa história, não só a título regional, em Facebook, nas redes, mas também enviávamos para a análise internacional, para que constasse da página do programa Novas Vozes, como um programa oficial de Lions Club, da Associação Internacional de Lions Clubs. Fizemos isso durante a L 2018, 2019, 2020, até hoje temos o programa. Nós temos sempre algum governador, temos um presidente de múltiplo, sempre criando um comitê, uma comissão, uma coordenação do programa Novas Vozes. Muitas vezes sou solicitada para que apresente a origem do Novas Vozes, para que as pessoas possam seguir o programa que nós oferecíamos aos governadores e eles ofereciam as suas coordenações. Tivemos histórias fantásticas, histórias ao lado de grandes vozes, não só daqui, do Brasil, da América Latina, como também no mundo. E tivemos uma final, que seria exatamente a coroação do programa Novas Vozes, com a escolha, por unanimidade, da companheira Maria José, do Lions Clube Maceió Planalto Jacutinga, uma jovem de 80 anos, que, entre todas as vozes, escreveu um livro sobre bem viver, sobre diabetes, e ela se consagrou como a voz do Brasil. Ao lado de vozes, ela foi a parte representativa do serviço, como tivemos a Coreia do Sul com a parte associativa, e tivemos também a Turquia e o Sri Lanka com os demais, marketing e liderança. Então, vejam que programa fantástico, né? Quando estivemos na Islândia, pudemos apreciar
a grandiosidade que é o movimento leonístico na Islândia. Não é? Aquela terra de vulcão, mas extremamente aquecida pelo calor humano, pela capacidade de educação. Fantástica, fantástico. Reykjavik é qualquer coisa de fantástico. É como se vivêssemos um conto de fadas. E lá houve reuniões também, a companheira Moniz Seguro participou de reuniões, antes de eu estar, inclusive, na Islândia, a companheira Moniz Segura participou de reuniões dentro do país, dentro da Islândia. A companheira Gudrun foi uma desbravadora, realmente uma motivadora, uma pessoa que deu vozes não só às mulheres, mas também aos homens. Os homens começaram a perceber que a igualdade de gênero ela não deveria ser só aquela igualdade civil da Constituição brasileira, né? Sermos iguais perante a lei. Ela deveria ser um plus, ela deveria ser um mais, ela deveria ser uma igualdade de oportunidades, uma igualdade de labor, de trabalho, uma igualdade baseada no respeito, na crença aos direitos individuais. E foi isso que nos motivou a escrever uma obra. Nos motivamos tanto que criamos uma obra, um livro sobre o leonismo, Vozes do Voluntariado, em 2019, durante o AL 2018-2019, da companheira Marlene Matos. E lançamos esta obra em Angra dos Reis, na convenção de Angra dos Reis, que foi uma convenção fantástica. E pudemos, nesta obra, fazer uma arquitetura da mesma, contando com a colaboração de grandes figuras também do leonismo brasileiro. Algumas palavras foram escritas e reflexionadas por uma grande companheira que representa uma das primeiras mulheres a trabalhar num comitê da família, num comitê organizacional, que foi a companheira Regina Werneck. Regina escreveu algumas palavras na nossa obra e que ficaram como reflexões para todas as vozes. Eram perguntas e algumas respostas. Perguntas sobre a importância dessas pessoas que sabem dar valor à igualdade do gênero. Esta obra foi feita em português e foi feita também em espanhol. Nesta ocasião, eu já trabalhava com o idioma espanhol, já tentava me aperfeiçoar no idioma em termos de estudo do Instituto Cervantes e pude, com dificuldade, mas com muito amor, traduzir a obra em espanhol. Esta obra apresenta as vozes, as histórias fantásticas das novas vozes. Aquelas vozes que a nossa companheira Gudrun entendeu que deveriam ir além do horizonte, além do México, além do Japão, além da África, histórias contadas e relatadas como exemplo. Essas histórias ficaram marcadas e os homens começaram a se interessar. Foi fantástico. Começaram a dizer, eu não posso escrever a minha história leonística? E sim, lógico que poderia. E também havia uma parte da história que era muito interessante, porque, além de publicarmos a história da sua vivência leonística, colocávamos também duas fotografias. Primeiro, havia uma fotografia do companheiro ou da companheira que estava escrevendo a sua história. Uma fotografia simples, 3x4. E, no final, havia uma atividade em que a companheira identificava e mostrava a fotografia fazendo essa atividade. Ora, ficou lindíssimo.
é realmente um trabalho que nos faz, manuseando agora as novas vozes, esta obra, nós ficamos encantados com a função das novas vozes. Os governadores dos distritos forneciam os nomes para as novas vozes. As coordenações trabalhavam, incentivavam, mandavam cartas, convites, incentivando para que escrevessem a sua história. 350 palavras apenas, não precisava mais do que isso. Sou companheira Leão, do Lions Clube tal, pertenço ao distrito tal. Ingressei no leonismo no dia tanto do tanto, ou na época tal, no clube tal. Perpetuei minhas atividades leonísticas por meio de feiras de saúde, de reuniões com a comunidade, angariando fundos, enfim, a atividade que se fizesse cada uma das vozes. E essas vozes iam para o papel, e o papel não deixa nós esquecermos a grandeza e a realeza que foi o programa Novas Vozes. Que possamos, cada vez mais, cultivar este programa não fique no esquecimento. Que assim como plantávamos árvores, e o programa ficou até hoje, o programa Novas Vozes deve se perpetuar em todos os anos leonísticos de todos os distritos do mundo. Muito obrigada. Olá, sou o PDG Glauber, companheiro Melvin Jones Progressivo do Distrito LC6, pertencente ao Lions Clube de Andeara. E eu fui convidado a fazer parte de uma homenagem que será feita pelo Instituto Melvin Jones de Estudo Leonístico, neste mês em que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a realização do ciclo de estudo sobre a participação da mulher no Lions. E nós gostaríamos muito de deixar uma homenagem aqui, prestar uma homenagem muito especial à nossa companheira Denise Rodrigues, filha do ex-diretor internacional P&D, o companheiro Áureo Rodrigues, que é o editor de um dos livros mais importantes do leonismo que se tem história. Sua primeira edição, para se ter ideia, ela foi realizada em 1963, e eu estou falando do livro Leão Sabido, uma obra literária, uma obra importantíssima na vida de qualquer leão dentro do nosso movimento leonístico. E a nossa homenagem especial hoje vai para a nossa querida companheira Denise, que quando do falecimento de seu pai, companheiro ex-diretor internacional Áureo Rodrigues, ela colocou assim, muito abertamente, quem gostaria de assumir o acervo do pai dela. E nessa época nós já nos propusemos a cuidar desse acervo, que hoje vocês podem ver aqui. Está aqui bem cuidado, representado todo o acervo que ficou do Áureo. E mais importante, ficou a história que ela conta, a história que a sua irmã Cláudia conta e a história que o próprio Lions conta desse movimento maravilhoso, dessa história familiar maravilhosa que se chama Família Rodrigues e que se chama Leão Sabido. Eu particularmente tenho o prazer de ter um livro autografado pelo companheiro Áureo Rodrigues e tenho o prazer também de ter participado da reedição do Leão Sabido, na edição onde a companheira Denise, ao receber o acervo do seu pai, fez junto com a sua irmã uma pesquisa para que pudesse pegar esse livro Leão Sabido e atualizar para os dias mais atuais. E uma das mensagens maravilhosas que todas as duas deixaram nesse livro foi: somos gratas a Melvin Jones por ter criado o Lions, que tanto bem faz à humanidade e à nossa família. Obrigada, pai Áureo e mãe Selma, por terem nos dado a vida e nos legado o Lions e o Leão Sabido. Obrigado a todos os amigos que nos ajudaram a atualizar essa edição. Obrigado a Deus pela vida e por nos permitir crescer com saúde e servir com amor, Cláudia e Denise. E a Denise, nessa pesquisa, ela começou profundamente a fazer buscas pelas atualizações necessárias das mudanças que ocorreram no Lions.
E daí a nossa homenagem singela hoje. Por quê? Porque ela conseguiu fazer essa busca, ela buscou ajuda, mesmo não sendo do Lions. E quando o seu pai faleceu, que ela recebeu esse acervo, como atualizar? Como trazer a história do Lions sem mesmo participar do Lions? Então, nós convidamos a companheira Denise, ela adentrou ao movimento leonístico através do Lions Clube Santa Fé do Sul, Estância Turística, junto com a minha esposa Alessandra, e dali para frente era mana para tudo que a gente precisava, para tudo que a gente podia se encontrar, para tudo que a gente poderia ali estar junto, fazendo de estudo para que ela pudesse realmente se inteirar do movimento e atualizar ali não só o conhecimento leonístico próprio, mas como o conhecimento do leão sabido. Uma das obras mais importantes, como eu disse, para cada leão que entra no nosso movimento. É o jeito mais simples de você conhecer Lions com pouca dificuldade, conhecer todos os termos, que muitas vezes a gente participa e não consegue entender aqueles termos que são utilizados pelos companheiros GDL, ABCL, CL, companheiro Melvin Jones, CLMJ. Ali você vai encontrar todas essas definições e tudo que acontece dentro do movimento. E entre os materiais que a Denise encontrou, o Leão Sabido foi uma das verdadeiras joias de conhecimento que ela precisava lapidar. E na hora de fazer essa lapidação, foi muito importante a pesquisa que ela fez. E nessa pesquisa nós conseguimos colaborar, não só o Glauber, mas vários companheiros conseguiram colaborar para que ela pudesse fazer essa atualização dessa edição e que ficou sinceramente maravilhosa. A gratidão tem de agradecimento, reconhecimento, a gente também tem que falar por uma surpresa, uma grande surpresa. Ela nos dedicou um capítulo dentro dessa versão atualizada na 38ª edição. Foi isso, 38ª edição, onde ela colocou ali 39ª edição, 37ª edição, onde ela colocou uma mensagem muito importante de agradecimento do Áureo ao Glauber. Isso mostra o tão precioso é o reconhecimento de uma menina que buscou incessantemente fazer a atualização da obra literária do pai. E essa obra, ela veio assim, sintetizada nos 55 anos de circulação do Leão Sabido, nessa edição número 37. E nesse momento a Denise, ela realmente conseguiu trazer não só esse conhecimento, mas como vários outros, e divulgar dentro do movimento leonístico através do Leão Sabido. Onde tinha uma reunião de Lions, tinha a edição do Leão Sabido sendo ofertada para todo mundo. Por quê? Porque era uma das obras que ela fez com muito carinho. Foi uma das obras mais importantes, acredito, dentro da história do leonismo, em termos de conscientização e divulgação da nossa marca Lions. Sua irmã Cláudia teve uma incrível participação junto com a sua irmã Denise, e dentro desse trabalho todo, quando a Denise nos deixou, ela também nos repassou o acervo da revista Lion, que hoje se encontra sob a tutela da companheira Cláudia, que também entrou no movimento leonístico através do Lions Clube Santa Fé do Sul, pelo distrito LC6. Hoje tem a sua vida própria, está tocando a sua revista, está tocando o seu leonismo de uma maneira fantástica e deixando o legado da família Rodrigues cada vez mais forte. Mas eu gostaria de falar para vocês uma coisa muito, mas muito importante, porque a Denise, com a tamanha sensibilidade que ela teve, de sentir realmente a dificuldade de entender o Lions, de compreender o Lions, de trazer essas informações, ela percebeu que ela precisava passar e repassar isso também para todas as mulheres que estavam no leonismo. Então, com grande sensibilidade, ela percebeu essa necessidade de valorizar e fortalecer a presença feminina no movimento, e assim nasceu o Leão Sabido, da versão a última que tem disponível, e que ela fez questão de fazer a versão feminina do Leão Sabido, que é a Leoa Sabida, para que pudesse a mulher que entra no Lions, a mulher que participa do nosso Lions Club,
também se sentir acolhida e engajada nesse movimento. Foi um trabalho fantástico da Denise, um trabalho incrível de trazer a mulher e mostrar para a mulher que ela é tão importante como qualquer leão e ela faz parte do nosso movimento. Eu sempre digo e repito onde eu vou, não existe leonismo sem a mulher presente. Porque se tem um grande leão, com certeza tem uma grande mulher junto. Se tem uma grande leoa sabida, tem um marido junto. Porque a união vem do casal e muitas vezes, mesmo sendo solitários, cada um à sua maneira faz um Lions diferente e acolhedor ao próximo e àqueles que necessitam. Deixo aqui um agradecimento muito grande, não só a Denise, por ter feito esse trabalho incrível, um agradecimento à companheira Cláudia, que hoje está aí tocando a revista, mas um agradecimento incrível e de coração para sua filha, a filha da Denise, a Chiara, que ela generosamente disponibilizou a obra de forma permanente, perene, livre e gratuita a qualquer leão que queira acessar o livro Leão Sabido de forma digital. Muito obrigado, família Rodrigues, por tudo que vocês representam no movimento leonístico, mas principalmente obrigado pelo que vocês representam pela força da mulher no leonismo. Se nós temos grandes leões, grandes leoas sabidas, nós devemos isso a vocês. Muito obrigado de coração, fica aqui a nossa homenagem para todas as mulheres do leonismo nesse mês especial do mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Obrigado, de coração. Estamos encerrando o nosso ciclo de estudos. Esperamos que tenha sido positivo a contribuição de todos os expositores ao tema e queremos registrar mais uma vez o agradecimento ao Distrito LC1, agradecer à companheira Eliane, que fez a invocação a Deus, ao companheiro Tomé, governador do nosso distrito, que tem apoiado em todas as ações, e queremos realmente, em nome do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, em nome da Academia Brasileira de Cultura Leonística, que também presidimos, termos a oportunidade de homenagear as mulheres do nosso movimento. Eu sou o companheiro João Roberto Moreira Alves, estou na presidência da Academia Brasileira de Cultura Leonística e coordeno o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos e queremos realmente desejar a todos aí sucesso nessa transmissão desse nosso ciclo de estudos, que estará à disposição de todos os clubes, distritos e outras ações para marcar realmente essa data tão relevante. Então, esperamos nos ver em próximos eventos.